É isso aí, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos no momento da palavra de Deus para os nossos corações, né? A palavra que o Senhor escolheu para falar conosco no dia de hoje. É a palavra do Senhor que eu quero compartilhar com você hoje, meu irmão, minha irmã, se encontra no livro de João, capítulo 4, versículo 13. João, capítulo 4, versículo 13, onde estaremos aí meditando na palavra do Senhor, onde estaremos meditando aí naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, né? E eu tenho certeza que o melhor de Deus está por vir em nossa vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos honrar nessa manhã, que o Senhor vai honrar nossa vida através dessa palavra. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje, meu amado irmão, minha irmã, ela se encontra no livro de João, capítulo 4, versículo 13, né? E que fala sobre a mulher samaritana, né? Fala sobre a mulher samaritana. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos orientar, né? Vai nos mostrar o caminho que devemos seguir, né? Através dessa palavra aí. João capítulo 4, versículo 13, fala sobre a mulher samaritana, que nos diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa palavra, né, meu irmão, minha irmã, sobre a mulher samaritana, nós estamos diante de uma das mais tocantes passagens, né, do Evangelho, a história da mulher samaritana, né? E a localização geográfica ali desse acontecimento, se diz que é perto de uma das cidades chamada Sicar, né, junto à fonte de Jacó. Um poço que tinha mais ou menos 30 metros de profundidade, segundo estudiosos. O diâmetro dele era mais ou menos 2,5 metros, que era também chamado de fonte. Por quê? Porque suas águas elas vinham tanto do veio profundo, quanto da infiltração abundante nas suas paredes laterais. E segundo estudiosos, se entende por certo, né, a cidade de Sicar, aqui mencionada, seria a atual aldeia de Ascar, né? E a distância entre o poço e aquela cidade é de aproximadamente 1,5 km. E o horário em que tudo aconteceu ali, segundo os estudos, né, se diz que foi por volta de meio-dia. E esse relato, meu irmão, minha irmã, ele inicia com uma das mais contundentes revelações da humanidade de Jesus. Ele estava cansado, com fome, sedento, e nos mostra que mesmo Jesus, ele tinha necessidade das coisas dessa terra e que, portanto, nada há de errado em buscar descanso físico, comida, bebida para o sustento do nosso corpo material. Claro que não. E a seguir, meu irmão, minha irmã, a história ela apresenta a mulher samaritana. Nós sabemos que os samaritanos eram israelitas do norte. E no Novo Testamento a expressão se refere a uma seita israelita que o santuário central ficava no Monte Gerizim, sob a alegação de que fora ali que foi ali que Josué ele teria construído um templo e o tornado centro de adoração em Israel. A sua história, irmão, inicia após a captura da cidade de Samaria pelos assírios e deportação de quase 30 mil israelitas do norte.
durante o domínio dos impérios, do Império Assírio e Babilônico, a vinda de estrangeiros à região, ela teria produzido uma miscigenação, o que juntamente com a disputa religiosa em relação ao lugar de adoração, trouxe uma acentuada divisão dos samaritanos com os israelitas do sul. Os judeus, para justificar a adoração em Gerizim, os samaritanos acrescentaram o 11º mandamento, o decálogo, né? Onde se ordena a adoração no Monte Gerizim. E não consideram, né, como sagrados os livros do Antigo Testamento que não sejam integrantes do Pentateuco, os 5 primeiros livros bíblicos, né? Por isso a palavra Pentateuco, que foi escrito por Moisés. A seita dos samaritanos, portanto, meu amado irmão, minha irmã, representa o que? A igreja mundana, misturada com o mundo, apóstata, né? Que rejeita a totalidade das Sagradas Escrituras e que torce a palavra de Deus para quê? Para tentar justificar os seus interesses. E após o surgimento em cena dessa mulher, dessa passagem agora, essa mulher samaritana, o relato, meu irmão, minha irmã, ele começa a apresentar o quê? As características daquela mulher que representava o quê? Os seguidores nominais, de Deus, que tem nome de que vive, mas está morto. Aleluia. Como diz Apocalipse 3:1. A primeira delas, meu irmão, minha irmã, é a miséria, né, interior que a leva, né, em nome da tradição, do nacionalismo e do preconceito, a negar a água ao seu semelhante. A mulher se nega a admitir a possibilidade de, sendo samaritana, servir água a um judeu, dado a tradição secular de inimizade entre os dois povos. Depois, meu irmão, a história bíblica ela fala da desgraça do orgulho religioso. Aquela mulher ela tinha uma vida totalmente fora dos ditames da lei de Deus. A sua vida familiar e emocional era o que? Uma tragédia, porém, com muito orgulho, ela defendia a tradição religiosa dos seus pais, que adoravam naquele monte e orgulhava-se de servir-se, né, da água do poço, que foi aberto pelo patriarca Jacó. Ela contentava-se pelo fato de pertencer a uma secular igreja tradicional, mas essa tradição não lhe dava nenhuma resposta para os seus problemas, suas lutas, suas angústias, suas indignações, e além de engodar, meu irmão, sua consciência em uma vida de pecado, uma vida de miséria. E depois dela demonstrar a miséria interior e a desgraça do orgulho religioso, a passagem ela apresenta o quê? Essa mensagem ela apresenta a ignorância e a cegueira espiritual do crente carnal. Como diz lá, ó, se conheceras o dom de Deus, a quem é de Deus e quem é que te pede, né? Olha só, o Senhor Jesus falando, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, o Senhor Jesus ensinou aquela mulher ela conhecia, né, a história eclesiástica da igreja de Samaria, como diz lá no versículo 20. Ela tinha conhecimento sobre os feitos de Jacó. Ela só sabia tudo sobre as profecias a respeito do Messias. Mas ela não conhecia o dom de Deus. Não conhecia Jesus Cristo e não conhecia Deus. Era religiosa, era teóloga, mas o seu conhecimento era meramente o que? Intelectual. A sua fé era teórica. Aliás, por incrível que pareça, o Senhor Jesus revela que ela e a sua congregação eram adoradores. Olha lá o versículo 22. Porém, eles adoravam um Deus
a quem não conheciam. Mas agora Jesus lhe desperta para o quê? Para conhecer, para experimentar o dom de Deus e ter uma experiência com Cristo, que ela conhecia apenas pela história e pelas profecias. Como diz a palavra, se conheceras, dizia Jesus Cristo, a palavra conheceras aqui, usada por João, é a palavra grega eida, que significa perceber. Com algum dos sentidos, Jesus ele desejava que a mulher o conhecesse. Que ela conhecesse o dom de Deus, não por informação, mas por percepção, por elevação, por experimentação. Aleluia! Essa palavra ela revela, irmão, a sede que aquela mulher tinha. Jesus explica para a mulher que aquela sede era insaciável, que por mais que ela procurasse satisfazê-la, tornaria a ter sede. A palavra sede aqui, ela é utilizada, ela é traduzida da palavra grega dipson, né? Que não significa somente ter vontade de beber, mas significa sofrer de sede. É interessante nós notar que a água do poço, ela provém dos veios subterrâneos. É uma água que provém da terra. Era com essa água que a mulher samaritana ela queria saciar a sua sede. E da mesma maneira, é com a água do mundo que o carnal ele tenta saciar a sua sede. Porém, a sua sede ela é insaciável. Cada dia ela voltará ao poço. Louvado seja Deus, ao poço da vaidade, ao poço da sensualidade, enfim, os poços para onde são canalizadas as águas deste mundo tenebroso, meu irmão, por isso a palavra de Deus ela diz que a inclinação da carne eleva à morte espiritual. Porque aquele que bebe dessas águas a cada dia terá mais sede pelas águas mundanas. Mas Jesus, ele faz um contraponto, meu irmão, demonstrando que claramente que ele falava em caráter espiritual. Ele apresenta uma outra água, a água viva. Continuando a sua preleção, Jesus ensina a mulher que beber dessa água viva acaba para sempre com o sofrimento da sede. E a pessoa que dela beber nunca mais será um sedento, nunca mais vai ter sede. E ensinando sobre essa água, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o que crê em mim jamais terá sede. Louvado seja Deus. Portanto, beber dessa água significa ter um encontro pessoal com Jesus. E a partir dessa revelação, crer nele. Era meio-dia, o sol estava a pino, né? A poeira levantada pelo vento morno fazia que os olhos daquela mulher doerem, arderem, e o cântaro nos ombros. Lá estava a samaritana. Os mais de 3 quilômetros que aquela mulher fazia para buscar água eram feitos, irmão, em mais ou menos 50 minutos. Agora imagina o cansaço, o suor, né, dessa mulher. Mas se alguém lhe dissesse: não vai, não faz isso, fique descansando em casa. Você não vê que o cântaro machuca teu ombro? Essa tal pessoa, a mulher, responderia: mas é o que tem sede. Que ela estava com sede, ela não podia deixar aquilo para trás. Ela precisava sofrer um pouco ali para poder saciar a sua sede por um determinado tempo. Além do cântaro, possivelmente aquela mulher, ela trazia um recipiente, né, feito de pele de cabra, semelhante a um balde, que atado, né, a uma corda, era trazido para quê? Para colher a água do fundo do poço. Ela tinha, portanto, todos os recursos humanos para matar a sua sede. Mas de repente ela olha para aquele homem que não tinha cântaro, que não tinha balde, até que lhe pedir água do poço. E ouve ele dizer que poderia lhe dar uma água que saciaria sua sede para sempre. Não é isso, irmãos. Isso não era possível aos olhos dela.
Todos os recursos humanos, todo o aparato terreno não pode saciar a sede da alma. E por mais dinheiro, riqueza, fama e recurso que alguém tenha, toda a água que puder apanhar com esses recursos vai saciar a sede apenas por alguns momentos. Para logo em seguida o sofrimento da sede voltar. Então ela terá que de novo apanhar o seu cântaro, ou seja, seja ele de ouro, de barro, né? Colocar nos seus ombros e caminhar aquela dura senha ali no deserto, né? Mundano e do pecado, para tentar saciar sua sede. O cântaro daquela mulher servia para armazenar a água que tiraria do poço, né? Da mesma forma que um coração carnal, ele armazena os costumes, as influências e prazeres desse mundo de trevas. Ao se falar para um carnal, né, para ele largar o cântaro do pecado, por mais pesado que ele seja, você vai ouvir a mesma resposta que daria a mulher samaritana: eu tenho sede por essas coisas, eu sofro com isso. Agora, qual um viciado qualquer, irmão? Por isso, eu tenho que carregar esse pesado cântaro. Essa vai ser a resposta que você vai ouvir. Mas de repente, Jesus muda tudo aquilo. Como? Com uma tríplice revelação. A primeira revelação foi a do pecado da mulher. Louvado seja Deus. Jesus, ele mostrou que, apesar da sua teologia, do seu conhecimento, da sua tradição religiosa, louvado seja Deus, de ser uma adoradora do seu orgulho denominacional, ela não passava de uma pecadora, de uma adúltera. A segunda revelação foi a revelação de Deus diante de todo arrazoado, né, daquela mulher, sobre o qual, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus, seria o melhor lugar para se adorar, né, o Monte Gerizim, como defendia os samaritanos, louvado seja Deus, ou Jerusalém, como sustentavam os judeus. Jesus simplesmente diz: Deus é Espírito e como Espírito não está sujeito às limitações da matéria. Não pode ser preso a esquemas, não tem como ser monopolizado por esses ou aqueles. Tanto pode estar em Jerusalém como em Gerizim. Para ele, meu irmão, atuar, não olha para o seu lugar e nem para o nome da congregação, mas olha para quem está na congregação. Ele está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade, adoradores que vivam em santidade, cuja adoração não seja meras palavras e que tenham corações humilhados e tementes a Deus. Adoração nos tempos bíblicos significava simplesmente prostrar-se, pôr o rosto no chão. Adoração não era para pronunciação de palavras, mas atitudes. Quando Jesus fala em adoração em espírito e em verdade, ele está falando em pessoas que prostem seus espíritos diante de Deus em verdade. Não apenas de lábios, mas por meio de atitudes que demonstram que verdadeiramente aquela pessoa se submete a Deus como rei. Louvado seja o nome do Senhor. Que se submete ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que se entregam a Deus verdadeiramente, em espírito e verdade. Meu irmão, a revelação foi a revelação do próprio Jesus Cristo. Quando a mulher lhe falou a respeito das profecias sobre Cristo, disse-lhe Jesus: eu que falo contigo. Eu que falo contigo. Lá no versículo 26. A mulher, ela recebeu o impacto da revelação de Cristo, ela teria uma experiência pessoal com o Senhor. Agora não era mais apenas informação,
Não era mais teoria, era realidade. Ela agora conhecia Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E depois de receber a revelação de Cristo, depois da experiência pessoal que ela teve com o Salvador, a mulher ela perdeu a sede da água da terra. Diz a palavra de Deus que ela deixou o seu cântaro, lá no versículo 28. E debaixo do sol do meio-dia, ela percorreu de volta os quase 2 quilômetros até a cidade. E chegando lá, a água que Jesus lhe deu se torna em fonte a jorrar. E ela anunciou a todos que encontrou o Messias, que encontrou com o Senhor Jesus. E logo ela percorreu mais uma vez o mesmo percurso, agora acompanhada de uma multidão, Labassub e Comenécia. Agora veja, meu irmão, que sem contar com as andanças pela cidade, enquanto ela anunciava as boas-vindas, anunciava a palavra de Deus, somente no caminho entre o portão da cidade e o poço, aleluia, de Jacó, aquela mulher andou quase 2 quilômetros. Ela esqueceu o seu cântaro, ela esqueceu que estava com sede mundana. Shurianda Labassub e Comenécia. Enfrentando, meus irmãos, nesses últimos dias nós enfrentamos, esses dias antes da volta de Jesus, uma avalanche de pecados e mundanismo entre os altos denominados evangélicos. As lideranças das igrejas que se mantêm sinceras e fiéis a Deus lutam para que os cristãos deixem de buscar as águas subterrâneas do mundo, as águas subterrâneas do pecado. Aleluia! Porém, o que o crente carnal, irmão, que é apegado às águas deste mundo, com os seus respectivos cântaros, precisa de um encontro com Jesus, é de uma experiência de salvação, é provar verdadeiramente da água da vida, aleluia. O cristão que passa, pela experiência de conhecer a Deus com os seus sentidos, ele perde a sede do mundo, ele deixa o pecado e a carne para servir com alegria ao Senhor e Salvador da sua vida. Aquela mulher, quando bebeu da água que Jesus deu, ela deixou de ter sede do mundo, ela voltou, ela correu e foi anunciar a palavra do Senhor. Aleluia! Trocar o cântaro pelo ministério evangelístico. Aleluia! Como fez aquela mulher, deixar de buscar a água do poço de Jacó para ter uma fonte em seu interior, uma fonte que não cessa, uma fonte que não acaba, aleluia, buscando almas para o reino de Deus. Como está cada um de nós? Será que seguimos curvados diante do cântaro ou estamos livres da carne e do pecado? Estamos correndo para anunciar que encontramos o Senhor Jesus Cristo, que agora somos diferentes, agora fomos transformados, temos uma fonte que nos satisfaz a jorrar no nosso interior, ou seguimos dependente das fontes do mundo para nos sentirmos realizados? O convite que Cristo faz a todos os pecadores é que ele venha a mim e beba da água que jorra, a água que você beber, você nunca mais terá essa sede. Quanto mais nós bebemos de Cristo, tanto mais estaremos livres de sofrer a sede pelas águas desse mundo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O texto com a exclamação de Deus ao povo eleito, irmão, por meio do profeta Jeremias, que nos diz: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém águas. Louvado seja Deus, que essa profecia não seja para nenhum de nós, mas que retenhamos em nosso interior o domínio de Cristo, jorrando sempre a água viva que sacia tanto a nossa sede, quanto a sede daqueles que nos rodeiam.
Aquela mulher teve um encontro com o Senhor Jesus. Ela bebeu da água que Jesus deu. A sua sede foi saciada, aleluia. E ela pegou essa mesma água que ela bebeu e correu para levar para os seus. Louvado seja o nome do Senhor. Ela anunciou a palavra de Deus, ela anunciou o evangelho. Ela falou: olha, eu encontrei Jesus e ele me deu uma água que saciou a minha sede definitivamente, aleluia. Pode até ser, de repente você já encontrou Jesus, já recebeu da água da vida, mas de repente em algum momento você pode estar vivendo aí como crente egoísta. Você guardou essa água só para você, achando que você pode precisar dela mais na frente, sendo que às vezes o seu vizinho está com sede, o seu parente está com sede da água que Cristo oferece. Labaço e de Comenécia. Aquela mulher encontrou com Jesus e Jesus saciou a sua sede, e hoje ele está querendo fazer a mesma coisa com você. Ele quer saciar a sua sede. Você não vai precisar sofrer mais com os cântaros do mundo, você não vai precisar sofrer mais no sol escaldante do pecado, você não vai precisar sofrer mais com a poeira do deserto do pecado, porque Jesus Cristo, ele tem um encontro marcado com você. E ele preparou a água da vida para saciar a sua sede, aleluia. Isso independente se você já é evangélico ou não, se você já é evangélico há não sei quantos anos, mas às vezes sente que ainda está com sede de Deus, ainda sente que algo precisa mudar, está sentindo que algo precisa ser transformado. De repente você ouve uma palavra da vida de Deus através da vida de alguém e acha que aquela palavra te ofendeu, mas não é que aquela palavra te ofendeu, é porque a palavra de Deus, ela vai contra a vontade da nossa carne. A palavra de Deus, ela vem para tirar a casquinha da pereba e colocar o remédio na ferida, para curar, para não ter mais aquela enfermidade. Aleluia! Tome posse dessa palavra hoje para a sua vida, meu amado irmão, minha irmã. Tome dessa água para você não ter mais sede. Não ter sede de práticas mundanas, não ter sede do mundo, mas ter sede de Cristo, somente, todos os dias na sua vida. Tome posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus.